do mês, não, né? Finalzinho, alguns finais do mês, outros já no início, outros já se desafiaram. Isso está sendo bastante importante, eles estão vindo aqui. Para você que está iniciando, agora a gente vai falar de flow, o que é o flow, como é que ele é utilizado, como é que ele veio e ele representa aqui dentro das águas abertas. Para você que já fez a mentoria, ou está aí, o atendimento também saiu do atendimento individual, ou então a gente está trabalhando aí a questão da estratégia mental para as provas de águas abertas, todos os atletas que já passaram. Isso daqui a gente vai falar hoje de treinamento mental. Vou falar um pouquinho do que é, né? A gente fica no o que é o treinamento, como é que eu me fortaleço mentalmente. E eu resolvi falar aqui do Flow. Começar pelo Flow, isso daqui é a primeira aula de muitas aulas que vão vir pela frente. E vamos falar de Flow para poder ajudar. Vocês também aí, tendo dúvidas, coloquem aí no chat, podem que eu vou responder, eu vou olhar aqui com todo carinho e dar toda a atenção aí que vocês merecem, tá? E por aí, vamos começando aqui, hein? Deixa eu botar aqui, vamos lá. Eita. Aquela falha. Vamos lá. Para começar, quem ainda não me conhece, quem está aí chegando agora ou vai assistir depois, que não conseguiu estar aqui, muito prazer, eu sou José Ferreira, tá? Sou atleta, sou coach mental, sou treinador mental do Atleta Campeão, também sou árbitro, trabalho com arbitragem de águas abertas, e também sou pai de família. Então, vamos falar um pouquinho aqui para você conhecer quem é um pouco do José Ferreira, o que ele faz, antes da gente estar começando aqui. Então, lá, eu sou atleta de águas abertas, eu nado desde 8 anos de idade, hoje eu tenho 45, tenho mais ou menos aí uns 33 anos de natação competitiva, me formei nas bases do Flamengo, nadei de mirim a juvenil, passei por toda a fase aí de piscina, parei um tempinho, voltei já como master em Fortaleza e em 2006, e quando chegou aproximadamente uns 2013, eu comecei a migrar para o mar, mas não foi bem definitivo, foi coisa de 1 quilômetro, provas de 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, até chegar aí o 72, que foi quando eu, em 2017, decidi que águas abertas, provas de longas distâncias, era o meu novo caminho, o meu novo hobby, o meu novo rumo, né? E até eu fui descobrindo um pouquinho do meu propósito, de estar ali, de vivenciar, mas isso daí eu conto em outro momento, a gente não importa. Então, aqui está... Eu, como atleta de águas abertas, eu sou o atual recordista da travessia do Leme ao Pontal, ida e volta, nadando 72 quilômetros. Com essa conquista, eu fui eleito a segunda melhor performance do mundo pela Associação Mundial de Águas Abertas. Também ingressei, sou o único brasileiro no 24 Hours Club, que é um clube que somente atletas do mundo inteiro que nadam acima de 24 horas e completam os seus desafios têm o direito de estar ali, tanto do mar, rio e lagos, dentro do conceito de águas abertas. Nessa prova, eu nadei 26 horas e 32 minutos. Também fui o primeiro brasileiro a nadar a Batalha de Rande, que é a ultramaratona mais charmosa e, ao mesmo tempo, mais dura na Espanha. Ali ela ocorre no norte da Espanha, na cidade de Vigo, ali na região da Galícia, muito lindo, por sinal. Tá? E a partir daí eu me especializei em outras maratonas, provas de 20 quilômetros para cima. Lógico, eu nado outras provas pequenas, mas eu gosto, tem o meu charme, que ela precisa ter aí uma prova acima de 20, que ela que realmente chama, até ela conquistar o 72, que foi onde realmente tudo mudou. Foi um ponto-chave e aos poucos a gente vai trabalhando aqui. Eu também sou aqui treinador mental, eu trabalho com atletas, preparando eles mentalmente, diante das demandas que os atletas me trazem. Então, eu tenho sido mais procurado para atender atletas de águas abertas e piscina. Faço o atendimento também em grupo, tenho o atendimento individual,
Dentro do trabalho de treinador também, eu desenvolvia a estratégia, a questão, o conceito de você ter uma estratégia mental. Quando eu digo estratégia mental, para somar junto com a estratégia técnica que você nada e conversa com o seu técnico, a que você tem com essa nutricionista, preparador, a gente junta todos esses conhecimentos e eu somo dentro da estratégia mental, tanto para treinamento quanto para o dia da prova. Então, às vezes, tem atleta que fala, Zé, eu vou nadar a prova tal, me ajuda a montar a estratégia mental? Eu sento ali e faço uma consultoria específica para a demanda e a necessidade do atleta. Isso que é muito legal também desse meu papel como treinador mental. E faço o acompanhamento presencial do atleta no dia da prova. Então, a gente não só monta a estratégia mental, a gente desenha, faz tudo direitinho, como eu vou lá acompanhar o atleta para poder, naquele momento, saber o que é, explicar. Fala, poxa, um momento difícil, só ele olhar, ele fazer um gesto, eu já sei o que ele é, porque a gente determinou ali naquela estratégia e assim ele vai se fortalecer. Eu tive recentemente com a Sandra na Bisa, estou indo agora para 14 Bis para acompanhar a Simone, também vai ser a primeira travessia dela, então está sendo assim um show de emoção, tá ali naquele momento, que eu sei o quanto representa para o atleta, né? E trabalho com palestras, tanto para equipes de natação, ou palestras, às vezes a gente junta um grupo de nadadores, eu faço uma palestra específica, também adequada à demanda, o que precisar, e vou no local presencial. Ela pode ser online ou presencial. Com o árbitro de águas abertas, eu sou árbitro nacional da CBDA de águas abertas, tenho curso, fiz tudo direitinho. Eu, quando morava em Fortaleza, eu atuava muito como árbitro, vim para o Rio, atualizei aqui, e aí estou aqui aguardando sempre uma oportunidade. E nesse caminho me foi proposto ser observador, desculpa, da LPSA, que é a Associação do Leme ao Pontal, e nesse momento eu achei uma paixão em ser o observador, de estar ali podendo acompanhar e fazer parte de um pequeno sonho, que é você sair do Leme, nas provas da LPSA, que você sai do Leme à Barra, na dos 16, você sai do Leme ao Pontal aos 36, você sai da Praia Vermelha à Praia de Guaratiba, danando 50 quilômetros. Então, já tive essa vivência com vários atletas de momento, acompanhei a Catarina, ela que se tornou, né, também recebeu o Guinness, por atleta aí, pela mulher mais velha, está concluindo a prova de 50 quilômetros. Edgar, estou aqui dentro do Leme ao Pontal, hoje eu já tenho mais de 185 horas embarcado, literalmente, mais de 185, acompanhando atletas nesse sonho, e essa foto é uma foto especial, porque eu, no retorno da equipe da CG Fit, do Leme ao Pontal e de volta eles fizeram em revezamento, e eu tive a honra de poder acompanhar a volta deles, de estar naquele momento e vivenciando e ajudando eles também a completar a prova ali, que foi bastante desafiadora. E sou o pai da Duda, né? A Duda, minha filha, Maria Eduarda, ela agora decidiu de vez estar nadando, se apaixonou pela natação, ela é infantil 1, tem 13 anos de idade, aí o tamanho. E aí a minha razão de viver aí, de estar aqui também mostrando e trabalhando nessa área, e que posso estar ao lado dela, entendendo mais ela agora na natação, além de ser de ser um exemplo para ela, né? Essa que é a minha ordem. Deixa eu ver aqui, Denúzio. Olá, Simone, tudo bom? Vamos lá. Então, assim, antes da gente entrar no flow, tá? Eu queria... Ele já começa, né, para que vocês tenham um melhor entendimento, a questão da escolha da prova. Quando você escolhe a prova, já é um momento tenso. Às vezes a gente tem... vamos botar aqui, vamos partir, estou vendo aqui, são todos atletas aqui de águas abertas. Boa noite, Denis. São todos atletas aqui de águas abertas, isso é importante, como, né, fui bem. Então, eu sei que vamos botar aqui, a gente vira o ano, a gente já faz um planejamento de provas, a gente já tem uma ideia de provas, ou quando não tem, minimamente a gente não escolhe a prova do dia para a noite, né? Então, a gente já tem esse momento. E o que esse momento da escolha da prova ela nos traz? Primeiro, quando você pega lá
Tem atleta, vamos lá, alguns tipos de atleta. Tem atleta que já olha assim, não, já sei todas as provas do ano. Esse é o cara que já se planeja, já sabe bem direitinho o que quer, mas quando bota ali, faz a primeira inscrição, poxa, é essa. Então, a primeira coisa que vem é, cara, preciso treinar. Né? Ou, às vezes, o atleta também não tá desmotivado ali e escolhe uma prova para ser forçado a treinar. Para ser forçado, né? A gente está desmotivado, isso a gente vai abordar mais à frente, para treinar. Aí você olha assim, poxa, eu preciso treinar. Quando você bota ali, eu me inscrevi e agora eu preciso treinar, você já está começando a se cobrar. Esse é um momento que talvez você não se perceba, seja quando eu digo assim, é involuntário, já um automático, cara, preciso treinar, deixar de tem que começar a fazer a academia, tem que me alimentar melhor. Em algum momento você começa a se cobrar para que o quê? Atinja o resultado à frente. Então, por quê? Você bota ali a prova e aí você vai olhar ali, poxa, eu quero nadar aquela prova, mas aí você já seta logo. Imagina eu chegando, imagina eu completando a prova, né? Tudo isso daqui já vem automático no momento da escolha da prova. Você escolhe, eu falei, cara, imagina eu nadando aquela prova. Imagina, um sonho, vai ser um sonho realizar aquela prova, subir ali botar o pé na areia, ou então quando a prova um circuito pequeno, você nadar mais rápido, aumentar a metragem dentro do circuito, você acaba gerando essa cobrança em você. E diretamente setado um pensamento que é no final de tudo. E quando terminar, o que eu chamo aqui você pensa no resultado, o resultado final. Tá? E quando você pensa no resultado final, você começa a ter alguns momentos de ansiedade, você começa a se comparar, poxa, eu vou me inscrever naquela prova, e aquela prova ali vai ter o fulano que é da minha categoria, então eu tenho que treinar para não fazer feio, para não perder, ou então quero chegar entre os três, e aí você começa, né? É aquele momento que vai aumentando durante a sua preparação. Então você está sempre o quê? Pensando na reta final, ali no pórtico, ou bater com a mão no pórtico, se for uma competição da CBDA, ou da federação. Quando é a competição de evento, a gente tem que sair correndo, aquela corridinha que mata o atleta, né? Pelo menos para mim, eu morro, né? Nessas corridas. Mas é interessante que em todo momento você está ali se cobrando, se comparando e gerando ansiedade. E tudo isso pensando o quê? No momento final. Então, quero que você fique bem gravado isso, que você fique registrado aqui, que é o resultado. Está ali de olho no resultado. Porém, tem uma coisa que é fundamental, que eu aprendi, eu também era assim, eu ganhava todas as provas, eu gostava na piscina, quando eu fui para o mar, o mar me ensinou bastante coisa, eu não consegui ganhar e me gerava umas frustrações, eu queria ir para a prova para chegar entre os três, eu achava que sempre eu poderia, porque eu ganhava na piscina e na verdade não é um outro cenário, né? Isso é importante. Isso aí, Eduardo, mais o que significa flow. Vamos lá, hein? Então, vamos lá. Então, isso daqui é uma preparação aqui, Eduardo, para a gente poder entrar mais profundamente no flow, porque isso daí, quando eu abordar à frente, vocês vão entender melhor. Aqui, então, tem a questão aqui, resultado e desempenho. Quando a gente tem o resultado, eu falei, a gente pensa no final, mas, na verdade, a gente não pensa como a gente vai conquistar. E quando eu digo como, não é só questão, eu preciso treinar, eu preciso me alimentar, eu preciso me cuidar, né? Como você quer nadar essa prova? Como você quer fazer essa preparação? Como você vai mapear cada crescimento que você vai ter ali naquele caminho? Isso eu considero o atleta já pensando com inteligência, com mais assertividade, para poder atingir aquele resultado dele final. E que se ele não conseguir atingir, porventura, ele consiga entender que o caminho que ele percorreu talvez não tenha sido a essência e não o resultado final. Quando você olha o resultado final, é onde você quer alcançar, o que você quer alcançar, você perde, eu gosto assim de chamar de perde a mágica. A mágica é que de aprender o amor no processo, no caminho, na jornada, mas o aprendizado que você tem. Pensar no resultado final é ruim? Não, não é ruim. A gente precisa ter para a gente poder almejar e criar objetivos. Pensar no como é o melhor? Sim, porque quando você pensa no como, você começa a evoluir, a olhar para detalhes que você não precisava olhar, não parava para olhar, para você poder alcançar o que você quer, o grande objetivo, o seu grande sonho.
tá certo? E sem mais demoras, né, para o que é o flow, né, cara? Vamos botar aqui, o flow é um estado neurológico onde você atinge a sua máxima performance. Sim, acontece aqui. Então, para que você atinja o flow, uma coisa vai ser necessária, a sua mudança de mentalidade nesse processo. Você parar e encarar situações que talvez você já encare, mas com uma outra forma, de uma forma mais inteligente, e aí sim você começa a fazer o seu treinamento, a ideia, né, da preparação mental. Já começa já por aí. E o que a ciência explica sobre o estado de flow? O que ela fala, tá? Não é o Zé que está falando, tá? Durante o flow é liberado um coquetel poderoso de neurotransmissores e hormônios no nosso organismo. Tudo começa pela liberação de noradrenalina e dopamina, que, por sua vez, aumentam a frequência cardíaca e ajustam o nível de foco para a tarefa e execução. Ou seja, você começa a ficar mais concentrado, mais focado ali na missão. É mais ou menos que, vamos botar um momento de foco, ali você está largando ali, o momento da largada, né, que você fica ali aguardando o apito, a buzina, você seta ali, para quem em provas pequenas, seta a boia pequena, seta a primeira boia, cara, pá, e você olha, vai mirando ali, fica extremamente focado, você consegue ver a boia lá embaixo. Para quem nada ultramaratona e a competição, às vezes você falou, cadê o barco? Cadê o barco? Você seta o barco, você seta. Então você fica extremamente focado ali naquele momento, tá? Então, as ondas cerebrais, nesse momento, elas mudam também de beta para alfa, que é a mesma atividade cerebral da meditação. Sim, quem nada no mar tem uma grande possibilidade de trabalhar a meditação. Provas de longa distância, mais ainda. Você precisa, a gente entra num ciclo de o que eu estou fazendo aqui, eu já sei o que eu estou fazendo, então vamos nadar, aí vem a dor, eu não vou conseguir, aí começa aquela luta mental durante uma prova de ultramaratona e você precisa entrar, alinhar e acalmar, certo? Então o estado de flow, ele abre essas portas para que o chamado, que a gente chama aqui agora transient e para o frontality, né? Que o transient é uma parte temporária, o hipo ela desacelera e diminui, e o frontality, o córtex pré-frontal. Então, ele abre aqui, ele dá uma desconexão, ele desliga aqui um pouquinho. Então, como bota aqui, durante o transient e para o frontality, o córtex pré-frontal ele é desligado, fazendo com que você perca a noção do tempo. Por isso, quando você atinge o estado de flow, tá? Você não sente a hora passar. Muito provavelmente vocês já entraram em estado de flow, seja nadando, seja ou trabalhando, ou estudando, que é aquela coisa, você está ali fazendo, quando você vai ver, puxa, já passou tantas horas ali, porque você estava extremamente focado, você estava ali dedicado a fazer uma única tarefa, tá? Então, o flow, ele ajuda a passar o tempo. O que mais o flow traz? Ele zera ele trabalha com um crítico interno. Então, assim, aquela voz que a gente diz que fica, cara, mas não. Para alguns aí que ainda são mais aqui da minha época, né, o Pato Donald, o desenho do Pato Donald, o Anjinho, o Diabinho. A gente aqui dentro da metodologia do atleta campeão, a gente usa o conceito do Mac, que é o macaquinho, ele fica ali, ó, só sugerindo. Cara, tá na hora de desistir? Olha, aquele passou, ó, você tá nadando devagar. Eu tô com medo, ó, será que você vai conseguir mesmo? Será que a gente vai conseguir? Não é melhor? E aí ele fala essas sugestões. Esse é o nosso maior crítico, é a nossa voz interior que acontece. E muito na ultra, ela é muito forte, né? A gente já entra. Eu acho que você já entrar no mar já é uma questão que a gente já está se colocando em risco. Então, já é uma tendência que a gente tem que trabalhar para ir nadar no mar, principalmente quando o mar está virado, né? Então, esse crítico ele fica muito vivo, ele é muito real ali. E também, diante disso, com o flow, as dificuldades dão lugar ao poder do aqui e agora. Liga nesse nome, hein? Aqui e agora. O aqui e agora ele é trabalhado muito no conceito do mindfulness. O mindfulness é o quê? Você estar no presente, que é o que também é utilizado na meditação. Então, você estar no presente é aquele momento que a gente nada e, às vezes, quando está dentro do mar, se desespera por alguma coisa. Você começa a ter o quê? Uma ansiedade durante a prova. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ai, meu Deus, eu vi o peixe. Ai, meu Deus, olha a onda, olha a correnteza. E aí você começa, eu não vou conseguir. Aí você começa a criar vários cenários.
Então, você ter o poder de transformar essa dificuldade, tá, em desafio, e desafio trabalhando o quê? No aqui e agora, no presente. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza. Qualquer coisa vocês vão botando aí que eu vou dar aí eu vou olhando aqui de vez em quando aqui o chat e vou respondendo, hein? E nesse momento aí, o que a gente aprende? O que o Flow traz de benefícios para a gente? A gente consegue aprender cientificamente 490% mais rápido. O nosso pensamento fica mais rápido, a gente tem uma observação muito mais rápida. Também aumenta, a gente consegue ter até 500% de ser mais produtividade. Isso muito comprovado aqui pelos estudos com executivos, mas dentro do dia a dia de treino, dentro do dia de mar, é o que você consegue perceber, você consegue medir como é que você está evoluindo. Você consegue ter essa noção. E também, voltando aqui, a voz do crítico interno, que é o nosso maior sabotador, ele zera. E quando ele zera, tá? Porque o córtex ele aqui está desligado, tá? Ele cala, ou seja, aquela sensação de não ter medo, não ter dúvida. E ele acontece o quê? Quando você entra em flow. Vamos lá, o mental realmente é muito... Danube, é isso aí, Eduardo. O mental realmente é muito importante. Conheci pessoas que tinham o chamei TPE, intenção pré-natação, dias antes das provas e simplesmente não faziam a prova. Exatamente, Eduardo. Isso daí eu também trabalho essa questão que a gente chama aqui o pré-competição. E o pré-competição, um pouco do flow. Vocês estão dando uma coisa bem resumida para vocês já terem essa noção, a gente também, mas a gente trabalha mais profundamente, quando a atleta me procura, eu trabalho mais profundamente esses momentos de pré-competição, onde você fica nervoso, ansioso, você já na noite anterior, às vezes, nem dorme, às vezes na semana. Eu sei que tem gente aí que tem atleta aí meu que já está um mês aqui já com friozinho, opa, falta um mês, falta uma semana, então você já está chegando nesse ponto. A cada dia que vai se aproximando da competição, você vai ficando mais nervoso. E o pior, às vezes, a gente não sabe como lidar e acontece isso. Antes da prova, você desiste antes mesmo até de começar a prova. Tem atletas que, né, tem pessoas que antes mesmo de começar já desistiram. E isso daí é bastante chato. Mas sabe que a partir de agora, vocês aqui acompanhando, tem um caminho, tem uma jornada aí para percorrer. E eu estou aqui para exatamente ajudar, orientar dentro do possível que vocês precisarem. Tá? Ó, a Simone aí, a Simone se entregou. Não queria falar, mas já se entregou. Tá? Então, o que impede você de atingir o flow? Um dos grandes fatores que gera que você não atinge o flow é pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Não vai conseguir. Então, quem gosta muito, eu estou nadando no mar, mas aí eu estou pensando no meu marido, na minha namorada, na minha esposa que está lá na areia me esperando, o cachorrinho, poxa, às vezes o periquito, saí de casa, não deixei nem a comida para o cachorro ou para o gato, a alimentação. Ou seja, você começa a pensar em diversas situações, diversas coisas ao mesmo tempo, e aí você não consegue o quê? Se concentrar. E quando você não consegue se concentrar, você não entra em foco, você não consegue focar, e aí você começa a surtir a tal da ansiedade durante a prova, você tende a ter mais, e aí realmente isso é um grande impeditivo para você entrar em flow. Tá? Tá, e o flow? Em que momento entra o flow, né, Zé? Poxa, como é? Olha, vamos entender aqui, uma das coisas importantes também é a felicidade. Você, para entrar no estado de flow, você tem que estar feliz. Você tem que amar o que gosta. Tem que ter aquela paixão. Tem gente que vai ao mar, vai para os treinos forçado. Se força, mas, na verdade, não vai feliz. E aí aquilo ali, como a gente viu ali, acaba não entrando, não dando a oportunidade de entrar em flow. Então, assim, quando você lembra, eu vou botar aqui um momento feliz. A primeira vez, vou contar aqui vou botar aqui uma história aqui de atletas que já começaram de águas abertas, que eu já ouvi e já atendi.
Começou nadando com um grupo de amigos na piscina, aí, pô, já viu que começou a evoluir, queria mais, aí os amigos, pô, vamos nadar no mar, aí começa a nadar no mar, aí, pô, vamos numa competição no mar, aí você descobre um outro nicho, um outro caminho, um outro mundo. E aí falou, você tem prazer, caramba, eu vou para o mar para me fazer bem e tudo mais. E aí você vai gostando, você vai amando, né, nadar no mar. E aí daí vem a tal da competição. E aí, como o Eduardo falou, quando vem a competição, vem a cobrança, vem a comparação, você começa a olhar, ficar nervoso, ansioso, muita gente saindo ao mesmo tempo, vai se bater e acontece. Aí o que acontece? Você acaba olhando e reduzindo muito para o que vai acontecer. Você acaba, às vezes, se desesperando ou não nadando, ou então deixa todo mundo passar e você vai devagarzinho. Então, exatamente essa questão atrapalha muito. E aí, nesse momento, uma coisa que era para ser prazerosa, ela passa a ser sacrificante. E se tudo que a gente faz que é com sacrifício, não querendo, a gente não está feliz fazendo aquilo ali. A gente não tem paixão daquilo ali. É impossível falar, eu vou para sofrer, né? Eu gosto de sofrer. Não, não vai. A gente vai ali para ter prazer, uns para ganhar, outros para conquistar, para se superar. E o grande charme das águas abertas é isso. Você vai para. Eu acredito muito que você vai para superar primeiramente você. O resto, medalha, troféu, categoria, tempo, tudo mais, recorde, daí é uma consequência de como você vai fazer a sua natação, tá? Dito isso, aqui, deixa eu ver aqui as perguntas mental, isso aí já aconteceu comigo, Simone. E aí o que é legal, gente, a gente falou aqui dos impedimentos, o flow, tá? Expliquei o flow, os impedimentos do flow. E agora, como é que eu verdadeiramente atinjo o flow, Zé? Eu preciso ser atleta de alta performance? Não, não preciso. Eu sou novato, estou iniciando. Eu consigo? Consegue. Eu já tenho uma experiência? Consegue. Tudo que eu falei aqui não tem nada de novo dentro da realidade de vocês, de todos nós. Porém, o que acontece? A gente precisa dar um direcionamento para dentro do esporte, para dentro da modalidade, para dentro da sua prova e, principalmente, para dentro da sua demanda. E quando eu falo demanda, às vezes, compartilhando aqui, tem atleta que me procura porque não está confiante para entrar na prova, tem atleta que precisa fazer estratégia para poder nadar melhor, já tem experiências, eu já estou todo experiente, eu quero ouvir mais uma opção, quero saber como é que eu posso aprender mais, aí, pô, eu passo aqui toda a questão de o que aconteceu. Já tem gente, pô, vamos aproveitar aqui, Zé, quero. Então, saber qual foi a estratégia que você fez para nadar o 72, o que aconteceu, como é que você pensou, nunca pensou em desistir. Tudo isso todo mundo passa, logo numa intensidade diferente. O atleta mais novo, ele vai ter aquela demandazinha, aquelas preocupações dele. Um cara mais experiente que já viveu, já cresceu, já subiu, o cara vai quer outro. Tá? E por aí vai. Mas uma coisa é comum a todos. Os 4 gatilhos, o flow, para você entrar, falou que você tem até 17 gatilhos para poder entrar. Eu estou trazendo aqui 4 gatilhos, os 4 gatilhos mentais, tá? Para a gente poder trabalhar e eu ser bem direto aqui, para que você já saia daqui, que você possa aplicar no seu treino, que você vá para a sua travessia. Tem aí a Simone, a Beth, está aí para 14 bis. Tem outros atletas aí, o Júlio aí está para nadar também, é o 16 lá da Bisa, ele já terminou agora a mentoria, o atendimento em grupo, e agora a gente já vai para um próximo nível ali com ele, fazendo a estratégia mental e montar tudo isso aí direitinho. Então, o que a gente vê quando a gente fala assim, gatilhos? Tá? O primeiro gatilho que eu considero extremamente importante, é ter o objetivo claro. E aí você olha assim, Zé, porra, objetivo eu sei o que é ter objetivo. Ah, beleza, eu quero traçar. Ah, eu escolhi uma prova. Ah, tá, legal, vou nadar agora, final do ano, tenho 10K no Rei Rainha, né? Tem a 14 bis. Não, legal, já defini, tá. Mas você ter um objetivo claro é quando você vê as camadas que tem por detrás desse objetivo. Então, você determina onde você quer chegar, como você vai chegar, que momento você se entrega, que momento você está, o que você olha, como é que você se analisa. Tudo isso eu faço no atendimento aqui, quando é o atendimento individualizado ali, a gente mapeia tudo isso. Então, ter esse objetivo claro
vai conectar com o quê? Lembra que eu falei um pouquinho antes? Conectar com a paixão, conectar com o coração. Então, quando você fala, eu quero realizar um sonho de nadar tal prova, eu quero ter um grande objetivo de nadar aquela prova, você está vindo aqui, ó, para dentro, está olhando para dentro, você está navegando aqui. Essa ultramaratona, ela começa no momento que você, a sua prova no mar, ela começa no momento que você olha para dentro de você e fala, cara, eu quero me realizar, eu quero chegar a isso. Tem gente que quer só chegar, tem gente que quer chegar entre os 3, entre os 10, entre os 15. Não importa. Lembra que isso daí é o resultado final. Mas, acima disso, o que importa é como você vai conquistar essa vitória, como você vai alcançar esse sonho. E aqui é isso. O primeiro gatilho é ter esse objetivo claro, tá? Trabalhar isso. Então, anotem aí, tenham um objetivo muito claro, específico. Segundo, feedback constante e imediato. E eu vou fazer até um adendo aqui nesse segundo gatilho. Feedback constante, imediato e inteligente. Esse é o momento que você conversa com o seu técnico, tá? Que é diretamente com o seu técnico. O que é o feedback? É a arte de você poder conversar, trocar as experiências, dar a conversa, seja ela... como é que a gente fala? Agora falhou o nome, gente. Construtiva, opinião construtiva para o seu técnico. Então, assim, quando você nada, seu técnico, que na grande maioria, eu acredito que todos nadem com planilhas, né? A gente tem técnico, meu técnico é o Samir. Samir, pô, lá de Campinas, ele passa toda a planilha mensal. Então, todo dia eu olho, e lembra que eu falei? Eu olho, eu analiso. Puxa, como é que eu vou fazer esse treino? Ele já mostrou aqui direitinho como é que eu quero me sentir nesse treino, o que eu preciso fazer para poder aprender nesse treino. E daí eu vou lá, aplico, nado, termino o treino. Quando eu terminei o treino, eu passo um zap, não digo, né, terminei e passei um zap, mas chego em casa, analiso ele de uma forma e imediatamente falo, Samir, cara, durante a 72, eu falava com o Samir todo dia, às vezes um dia sim, um dia não. O treino hoje foi duro, cara. Aconteceu isso, eu pensei dessa forma, cara, eu senti o ombro, eu preciso de mais volume. E isso ia conversando, eu não só dava o feedback do treino que ele havia me dado, nesse feedback eu falava como eu me sentia, como o meu corpo se comportou e a opinião do que eu achava que podia ser feito e pedia que ele, né, olhasse diante dessa opinião e conjecturasse tudo e montasse ali, adequasse se houvesse necessidade para o dia anterior, para o dia seguinte de treino, ou então ele, cara, segue, faz parte. Isso é dar um feedback inteligente para o técnico, um constante. Você não precisa dar todo dia, dar a cada 3 dias, dar um final da semana, você mapeia a semana inteira. Mas o importante é que você dê esse feedback com muita inteligência e constância, para que ele verdadeiramente entenda o que você está passando. Senão, ele só vai entender o quê? Passei a planilha, o máximo que pode falar, né, que às vezes você passa a mensagem, e aí, como é que foi o treino? Foi bom. E aí, foi legal? Não, foi legal. Conseguiu? Consegui. Entende? Isso também é um tipo de feedback, mas é um feedback que não alimenta nada, não adiciona nada para você, atleta. Então, você ter essa comunicação com o seu técnico e ele saber quem é você e você poder, com todo o coração, botar para fora e botar ali, cara, é isso. Ele vai te preparar muito melhor, ele vai adequar o treino muito melhor. E você vai exatamente entender o que nesse caminho. Você vai estar se autoanalisando toda hora você vai estar se percebendo o que vai estar acontecendo. Pode ser que no primeiro momento você não consiga ter essa noção, mas com a medida que você vai praticando, você vai se tornar uma constante e diariamente. O que acontece? Para quando você for no dia da prova, você conseguir se autoanalisar nadando, de acordo com o que você já recebeu de feedback do próprio técnico e da sua preparação. Entende que essa preparação ela sobe vários degraus nesse momento? É isso. E, mais uma vez, quando eu digo preparação, gente, não é alto rendimento, não é o alto... Quando eu digo assim, eu sou um atleta amador de alto rendimento, quando eu preciso me preparar, um ultramaratonista ele acaba sendo também de alto rendimento, que tem um time multidisciplinar por detrás, que é o mais correto ter para ele se preparar. Sei que também é uma questão que
envolve muita tempo, dedicação, e principalmente o financeiro. Tá? E aí a questão do... Deixa eu ver aqui o que o pessoal está botando. E aí, Beth? Mas mesmo para completar uma prova, precisamos trabalhar e muito a nossa mente. Exatamente, Beth. Sempre chego meu treino depois, avalio meus resultados assim que chego em casa. E isso é exatamente como a Beth falou. Você está ali treinando qualquer prova. Tem que estar com a sua mente preparada. Porque você imagina, você vai pegar aí, parece que teve... mês passado eu tive a Carla, que é minha atleta aqui. Ela falou, Zé, o mar estava virado, mas eu entrei, cara. Mas eu entrei. Então, quando ela me deu o feedback dela do pós-prova, da análise do pós-prova, eu achei fantástico. Ela falou, pô, o mar estava virado, se fosse em outra época, eu não entrava naquele mar. Eu nadei com tranquilidade, me desesperei em um determinado momento, mas eu lá dentro eu soube, eu me reconheci, nadei, botei calma e segui em frente, segui, já sabia, eu analisei o mar antes de entrar para poder entender onde é que eu estava entrando. A própria Simone aí, que estava ali num treino no mar, ali se afobou, e ela falou, não, peraí, deixa eu relaxar aqui, deixa eu entender. Não, eu não sou assim. Então ela já começa a conversar e, de repente, o treino flui. É tudo essa questão aí também de mental. A exata. E análise, né, Beth? A análise é primordial. Agora, o importante é sempre você analisar, que às vezes a gente acha que acaba de tanto ter experiência, a gente passa a virar técnico da gente mesmo. Mas é bom que é o seguinte, com essa opinião técnica, você conversar com o seu técnico para que você exatamente possa entender e alinhar as expectativas aí a todo o cenário, né? Eduardo, mas eu acho que bem menos que numa competição. Acho que quando queremos apenas completar, estamos competindo apenas consigo próprio. Exato, Eduardo. Eu sou muito adepto desse momento, você dizer, primeiramente, a gente não entra no mar, tá, à toa. A gente quer vencer ali, se esperar. Pô, não é a piscina é um desafio, né, cara? A gente quer se desafiar. E ali no mar a gente se desafia. Então, às vezes, se eu nadar uma prova hoje de 500 metros, para mim é o maior desafio que eu tenho. Porque eu não sou velocista, eu sei que meu coração vai ali, vai bombear, se eu tiver que acelerar, não vou ter velocidade, não vou ter explosão, eu não vou ter pegada. Então, vai ser uma prova que, para mim, vai ser uma guerra mental, tá ali. E outra coisa, eu vou nadar com a garotada, né? E a gente sabe que nessas provas aí tem a garotada que senta. E eu aqui, pô, tiozinho lá atrás, eu falei, pô, é dose, entendeu? Então, assim, o mar traz esse desafio, e é um desafio pessoal, que na hora que você botar o pé na areia, é só você que vai saber. É só você que vai ter essa noção do que é constar e botar aquele pé na areia. O sacrifício do quê? Do como. Da jornada até você chegar ali. Tá? Tenho montado esse feedback diário, mas sei que ele atende muitos atletas, aí respeito. Beth, eu vou te dizer assim, o Samir é uma pessoa fora do normal, eu digo ali, para mim não é um técnico, é um irmão. Diário eu também não dou, mas eu, quando resumo tudo e passo para ele, cara, vem tudo tão mastigado que ele já me conhece, ele já sabe. Às vezes é só falar uma palavrinha, o cara pá, já pega. Mas o importante é não deixar de dar. Pode ser um seu diário, mas passa uma mensagenzinha para ele. É muito importante porque isso é uma noção para o técnico dizer o seguinte: cara, meu trabalho tá indo, meu trabalho está engatando. É até um direcionamento para ele poder futuramente melhorar para outros atletas e para você. Isso também entra na importância desse feedback inteligente, né? A Carla está aí, ó. Danuso, muito bom ouvir. Isso aí, Danuso. Carla aí, vou estar com a Carla aí também. Vamos nadar junto aqui, o Rei e Rainha, hein? Então, vamos entrar aqui na questão do foco, né? Foco e concentração. O terceiro gatilho do flow, do gatilho mental, é o quanto você está comprometido com o seu objetivo, tá? Para realizar. Então, quando você se compromete, simplesmente você entende, cara, enquanto eu não realizar aquela prova, tá? Eu não vou me dar sossegado. Então, para que isso eu preciso? Eu preciso ter foco, eu preciso me concentrar. Em que momento? Vou botar aqui um exemplo que, com certeza, todo mundo que estiver assistindo aí já passou. Você vai para o treino. Você está em fase de preparação para o treino. Quem não nada sozinho,
tem sempre um colega do lado, ou uma equipe, ou tem, né, outros atletas ali do lado. E aí você entra no dia do treino, né? Primeiro que eu acho que quando eu pego, boto a mochila, eu starto o modo atleta. Eu desconecto tudo e viro, ó, meu objetivo é o quê nesse treino? O que eu preciso fazer? Cara, eu já tinha alinhado aqui anteriormente com o meu técnico. Cara, eu vou entrar aqui, eu entro já no parque aquático, dentro da academia ali, focado. Cara, eu preciso fazer isso, é isso aqui que eu tenho. Aí você entra, chega para trocar de roupa, aí chega um amigo, aí começa a conversar. Aí chega outra, aí começa a conversar. Aí chega o salva-vidas, aí conversa. Aí você entra na água, tá fazendo a série lá. Aí o cara que não tem nada a ver com a sua preparação, apesar de estar ali treinando e tudo mais. E aí, fulano, como é que foi esse mesmo? E aí, como é que tá o treino? Tá forçando, né? Começa a puxar papo. Não tem coisa mais irritante do que isso? E às vezes você, sem saber, e ficar sem jeito de dizer, cara, ó, não se incomoda não, mas eu tô focado aqui no meu treino, eu preciso seguir. E às vezes você não fala, você para, aí você quebra. Então, é um momento que você olha ali e fala, pô, tô focado. Às vezes eu nem respondo. Tem dias que eu tô tão focado que, cara, a pessoa nada na minha raia, nada do lado, fala, oi, bota cara, não tô. Ainda mais quando cai no intervalo de série, aí mesmo, eu tô olhando ali para frente, lá para a borda, lá do outro lado, ver, já focando como é que tá, concentrando a respiração, todo esse processo. Então, isso é só capacidade de focar e concentrar nos seus treinamentos diariamente vai te levar também para dentro do dia da prova, você extremamente focado. Porque no dia da prova, o que acontece lá dentro do mar? Cara, a gente olha as previsões, mas o mar a gente não controla. E o que a gente não controla, a gente tem um medo, né? Tem um desconhecido ali que tira o nosso sossego mental na prova. E aí, o que acontece quando você não tem foco em si? Tá? Isso tudo é importante, é o foco para dentro, você com seus pensamentos no que você está fazendo naquele momento. Você começa, caramba, a onda está grande, a correnteza, está chovendo, está ali, um passou, olha, eu estou nadando aqui, pô, está vindo o pelotão passou, não consigo. Aí você começa a dar a ideia, os pensamentos que começam a vir por fora, que você não tem esse controle, derivado de alguma situação do mar, de condições climáticas. E isso tira o foco, tira a concentração. Porque a única concentração que tem que estar é dentro de você. Você tem que estar focado nessa hora dentro do que você pode controlar. E o que você pode controlar é a forma que você pensa, a forma que você sente e a forma que você se comporta dentro da água. Isso é extremamente importante. Mas não é no dia da competição que você vai identificar e vai trabalhar isso. É no dia a dia de treino. Então, esses gatilhos do flow você treina diariamente, semanalmente, mensalmente, e por aí vai até o dia da sua preparação. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, Carla veio assim, ó, bem simpática. Deixa a Beth aí. Sorte que eu nado às 6 da manhã e na maioria das vezes sozinha. Nos intervalos controlo o relógio, tem gente que chega e vai embora, e nem bom dia. Mas é isso aí mesmo. Pô, mas por quê? Pô, no final da história, o que acontece, gente? A gente fica muito preocupado em primeiro agradar, em dar satisfação para os outros, em estar ali sempre prestando uma referência e tudo mais. Poxa, você está ali no treino, você vem ali com um motivo. A gente trabalha, você não é todo mundo marcha, a gente já tem aí a demanda. Você tem aquela hora específica para fazer ali. Se você pular, às vezes tem situações que perde 1, 2, 3 minutinhos a mais, 10 minutos a mais, já atrasa a tua saída de treino, você tem que terminar o treino mais cedo. Mas por quê? Porque você ficou conversando. Então ali você entra para nadar, cara. Ali é focado, é comprometimento com o que você precisa fazer. Isso é importante, porque você já está visando o que é o seu objetivo lá no final. Para você poder conquistar a prova, seja a prova que for, cara, você tem que estar ali totalmente focada, concentrada diariamente. Você tem que aprender a entender como você vai entrar em foco, como você vai se concentrar. Tá? E, por fim, a relação que a gente chama a relação de habilidades e desafios. E essa é importante. A aula ela toda originada, eu não podia. O meu objetivo era mostrar aqui exatamente esse gatilho, especificamente, a gente entrar aqui e falar mais específico do que... mas antes eu precisava mostrar o que era o flow, para vocês terem essa noção, ter esse conhecimento para a gente poder chegar até aqui, como o Eduardo falou, né? Cadê o flow? O que é ser o flow?
Então, você trabalhando esses gatilhos, você entra em flow e atinge a máxima performance, produzindo, tendo mais rapidez, isolando, silenciando esse mental que fica questionando a gente toda hora, que nos coloca em xeque-mate ali, em algumas horas, que faz até mesmo reduzir ou desistir, o que for. E é uma coisa muito particular. Hoje eu falo cenários, mas é uma coisa muito particular. Cada um tem a sua demanda, cada um apresenta de uma forma. Tá? O importante é você conhecer, como você se conhecer, para que você possa identificar isso e cada vez mais você poder fortalecer onde você necessita. Então, quando a gente fala em relação de habilidades e desafios, é quando você consegue, você tem um desafio e tem um nível de habilidade. Como é que você vai mapear se a prova que você está escolhendo é uma prova desafiadora? Ou é uma prova que você, de repente, atualmente, você não tenha condições de habilidades para poder fazer, mas você botou ali. O que ela gera nessa escolha? Lembra lá no início que eu falei, tudo começa com uma escolha de prova? E verdadeiramente ali você já tá trabalhando um dos gatilhos que eu trabalho, que eu acho importante junto com os objetivos também, que é a questão da relação entre habilidade e desafios. Então, quando a gente fala aqui de desafios, habilidades, vou mostrar 4 situações, 4 momentos que o atleta vive até atingir o estado de flow. E o estado de flow, gente, não é uma coisa involuntária. A partir de agora que vocês estão saindo, eu quero que vocês saiam. O meu objetivo é fazer com que vocês, primeiro, despertem o que é o treinamento mental, tenham essa vivência, um pedacinho do que é o treinamento mental, vocês entendam mais sobre o flow, como ele se apresenta, o que é, e verdadeiramente com que vocês saiam daqui já podendo aplicar nos treinos, já comecem a, de repente, até fazer pensar de outra forma para quem já está com ultra marcada aí, que já vai estar agora, dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro tem mais, né, 14 bis, para você poder analisar com o que você já tem e falar, isso daqui vale a pena eu aplicar agora. Porque tem coisas que não valem a pena. Eu estou dando essa informação, mas se de repente você parar e aplicar, talvez possa até te atrapalhar. É uma coisa que você possa assim, não, cara, eu vou deixar nadar essa prova e a partir dessa prova eu vou passar a ver e treinar mais. Mas isso daí é uma coisa assim, gente, que a partir de agora vocês vão entrar dentro do mar com uma outra visão. Vocês prestando atenção, anotando aí direitinho, procurando aplicar isso no dia a dia de vocês, vocês já vão ver que vocês vão começar a mudar muito a sua percepção diante dos treinos e das competições, tá? E aí, deixa eu ver o que tem aqui. A Beth, pois é, meu dia todo encaixado. A Carla é assim, Carla. A Carla respirou não. Como é que se diz? Olhou para o lado e já era, já perdeu o horário ali, não dá certo, né? Pois é, Beth, e deixa eu ver aqui, gera insegurança, mas sempre queremos sair da nossa zona de conforto. Uma das coisas que a gente bota ali, a zona de conforto, né, cara? Não tem como a gente aprender fora dela. Quando você vai para dentro do mar, você já está fora da zona de conforto, ou então você está saindo, porque às vezes você pode ter vou nadar só na beirinha, tá ali, mas tá tranquilo, mas se você sair ali um pouquinho, alguns metros, você já está fora da sua zona. Então o mar sempre vai estar nos levando para viver nesse momento, e exatamente a preparação mental, o treinamento, todo esse é exatamente para que nesse momento você aprenda a reconhecer e lidar e ter essas estratégias mentais para poder aplicar ali na hora. Tá? É esse o meu conceito. Tem que ter essa estratégia mental, somar mais uma estratégia para os seus treinos e para as competições no mar. Né? Naturalmente, queremos ampliar os nossos limites. O Flow deve ajudar a encontrar esse equilíbrio entre o seu limite e o desafio para aumentar o limite com segurança. Caraca, o Eduardo aí, ó. Eduardo tá atento aí. Muito feliz aí, Eduardo. É o caminho, cara. É o caminho. É isso aí mesmo. Então, aqui, se vocês olharem, tá? Isso daqui é um estudo também,
tá? Baseado nos sentimentos aqui e como eles se adequam diante do desafio da habilidade. Então, vou pintar um cenário, vou contar uma história aqui, um cenário aqui. Virou um ano, pô, Natal, aí você já volta ali, né, fora do peso, já, né, abre mão aí para alimentação, e aí você começa a janeiro, opa, preciso escolher uma prova para o ano, preciso escolher aqui quais são as provas. E aí você começa a viver nesse momento de relaxamento, de apatia, tédio, que não sei qual é a prova, poxa, não estou motivado para isso, ou então as provas que você... vou nadar aquela prova de 1 quilômetro. Pô, mas você é um nadador que já está acostumado a nadar a prova de 2, 4, vai escolher uma prova de 1 quilômetro para ser a prova mais importante, ou de repente a prova para começar ali, ela não vai te trazer nenhum desafio. Se ela não te trouxer nenhum desafio, você vai ficar relaxado, vou treinar quando der, ou nada dia sim, dia não, aí fica meio tedioso, né? Aí fica... Então, esse é um momento, tá, que muitos atletas passam também nessa virada de ano ou para escolher as provas, tá? E aí, o que a gente faz nesse momento? Isso daí pode ser tanto para treino quanto para competição, tá, gente? Às vezes pode olhar ali e falar, o treino, cara, olha assim para o treino, vou nadar 2.000. Pô, 2.000 não é nada, 2.000, pô, nada. Não, preciso aumentar. Uma das questões todas, quando você identifica que está nesse momento, que você demora a sair, a se movimentar para começar a sua preparação, aumenta o seu desafio. Seja no treino. Estou treinando 2.000, aumenta mais 1 quilômetro. Conversa com o seu técnico, vê a periodização, lógico. Se não der para mudar a periodização, dentro do seu treino, olha menor, conceito de 1% melhor a cada dia. Olha menor. Poxa, eu tenho aquela série. Pô, aquela série ali são 4 de 100 em A2. Vamos botar aqui o meu A2 seja para 1,18, 1,20. Eu preciso fazer uma média de 1,18 e 20. Pô, hoje eu estou fazendo aqui a média de 1,22, cara. Não é desafio? Então, eu vou fazer essa série a 1,18, que é o tempo que eu fiz lá no meu T1000, que eu medi a minha média. Por que eu não estou conseguindo? Eu vou conseguir. Enquanto você não conseguir alcançar aquele objetivo, tá? Você não vai sossegar. Então, nesse momento, você lembra que você estava ali, você aumentou dentro do seu treino, um pouquinho, um detalhezinho, que já fez você se motivar, já fez aí você sair dessa zona. Tá? No dia em que o mar estava virado, eu fiquei muito calma. Fiquei surpresa, até reparei na correnteza, a arrebentação, não estava fácil, entrei na água consciente. Tá aí, a Carla a gente já vem fazendo acompanhamento aí, ela já está há quase 3 meses fazendo acompanhamento para ela fazer a prova dos 10. É bem interessante que uma das coisas apesar de experiente, tem uma vivência. A gente tem uma vivência, a gente sempre pode aprender. Então, quando eu mostrei, cara, passa a olhar para essa forma, olha aqui, vamos trabalhar aqui a sua visão, vamos trabalhar a sua percepção de nada, como você pensa, reconhecer seus pensamentos, e aí você já vê um outro atleta mudando, e muito principalmente que é com a análise do mar. Quando a gente olha o mar, primeira coisa, a gente olha o mar, falei, caramba, o mar está virado, horrível, faz o pior cenário. Mas quem estuda e entende o mar, e não precisa estudar muito, é entender o básico, corrente, ondulação, ventos, ler os sinais que tem ali dentro da areia, que dá para perceber a direção do barco ali na hora, ela já te traz uma tranquilidade, já te traz um conhecimento e você já vai sair, você já não sai mais do 0, você sai do 1, porque vai te dar mais segurança para a prova. E à medida que você vai aplicando, você vai ficando mais seguro. Opa, deu certo, vai aprendendo, vai aprendendo. Tá? Olha o Felipe aí. Quanto mais tranquilo dentro d'água, menos oxigênio utilizo, mais performance, tranquilidade é tudo. Isso é flow. Aí, ó, grande Felipe aí, somando, complementando. Vários amigos da natação de longa fazem as curtas para chegar ao pódio. Pois é, Eduardo, ó, eu vou te dizer o seguinte, como eu falei, não está errado a pessoa querer o pódio. Pô, quem é que não quer ganhar, cara? Quem não quer competir? Pô, quem não quer levantar ali, né, uma medalha, um troféu, pô, vencer? Mas para ele poder fazer aquilo ali, tem o como. Como ele se preparou para aquilo ali. E aí, para que ele se preparar, ele poder levantar e no final falar, cara, eu sou bom. Eu sou bom aqui, a minha medalha, aqui o meu troféu. Tem que ter, a gente tem que ser, nós somos todos competitivos. Pode não parecer, mas nós somos.
E aí você pode, de repente, ter aquele momento, Zé, mas eu entro só para completar. Cara, só para completar, eles têm que entender que ele tem vários significados. Eu já tive essa vivência aqui com o pessoal. Às vezes, verdadeiramente, você está ali a primeira prova, eu quero completar, mas aquele completar ele tem um significado tão forte pessoal, porque, de repente, ele vai te trazer ali um poder enorme quando você pisar lá fora. Quando você fala assim, só para completar, você também pode ser aquela assim, eu não quero treinar, aí você fica arrumando as desculpas, se vitimizando na hora, eu não quero treinar, mas aí eu vou só para completar, quando na verdade você tinha um desejo de treinar, você tem um desejo de competir, de estar ali, mas você não quer se colocar em risco, você não quer se colocar na zona de desconforto ali na hora, né? Então, ali, você trabalhar no desconfortável é horrível. Então, por isso que a preparação mental ela é fundamental. Tá? A Carla Senhora, mas a gente já está aí acalmando bastante. Puta, isso aí mesmo. Luxo, se der, pode, bom demais. Aí vamos para aqui, para o outro cenário que a gente tem dentro da questão de relação de desafiabilidade. Quando você escolhe a prova, e aí, de repente, vamos lá, eu vou botar aqui, vou usar vou pedir permissão para vocês para usar aqui o meu exemplo. 72 quilômetros. A minha prova, eu tinha... A minha maior prova até então tinha sido nadar 27 quilômetros, solo. Eu não tinha nem 36 eu tinha nadado. Eu falei, cara, a primeira coisa que vem é o seguinte, cara, será que é uma prova grande para mim? Será que é um desafio grande para mim? Aí já vem a preocupação. Será? É o famoso será. E se? E eu olhava e me gerava ansiedade, gerava. Falei, cara, como é que eu vou escolher 72? Ou não, eu vou falar que eu vou fazer 72, mas só quando eu chegar lá, eu faço 36, aí eu pego e volto, aí a gente anuncia lá na hora que eu vou voltar. Não. Você, quando eu defini o 72, é o 72. A ansiedade que ele gera é o seguinte, cara, hoje eu tenho condições de fazer, de completar o 72? Eu, há 2 anos atrás, antes da preparação, falei, não. Me preocupa? Me preocupa. O que eu tenho que fazer nesse momento? Ser muito realista é conversar com o técnico. Vai com o seu técnico. Meu técnico, o que você acha disso aqui? Se a gente se preparar daqui a 1 ano, 2 anos, você acha que eu consigo? Tem condições? Você me prepara? Essa foi a conversa que eu tive com o Samir. Samir, não, eu preparo, você consegue. Opa, aí já sinalizou, opa, então o desafio está dentro de uma realidade, uma possibilidade. Então, o que eu tenho que fazer nesse momento? Treinar mais. Se o que eu estou treinando é o suficiente, ótimo. Se não, o quê? Preciso treinar mais. Se eu preciso treinar mais, foi quando eu falei, né? Eu comecei com a ideia com o Samir do 36, no meio do caminho virou 72, e isso está lá no podcast ali, eu acho que o podcast do cientista do esporte, ali no Spotify, e aí ele fala, Zé, agora a gente vai ter que aumentar o volume. Estava vindo de 40 a 50, a gente começou a pular 60, 70, 80 quilômetros semanais para poder fazer a prova. Então, nesse caso, eu aumentei o meu desafio. Se ele falar, Zé, não, você não tem condições nesse momento, o que eu precisava fazer nesse momento? Diminuir o meu desafio, ou seja, diminuir a quilometragem da prova. E assim vocês podem traduzir isso, adaptar para a realidade de vocês. A prova que eu estou escolhendo hoje, ela é desafiadora? Está dentro das minhas habilidades? Como é que eu me sinto quando eu olho para ela? Eu acho que dá certo, tal. Porque ela tem, eu acho, um percentual de 4% ali, que você, naquele momento que você olha, eu falei, poxa, hoje eu preciso ter algo mais. Então, esse algo mais tem ali 4% do que você acha, que você olha, não, por quê? Porque se eu treinar, eu vou alcançar lá. Então, é isso que namorei. E automaticamente, eu contando aqui, vocês já devem ter vivido essa experiência. Vocês estão treinando um gatilho muito forte, que é o gatilho mental das habilidades e desafios para entrar no flow. Isso vai te trazer o quê? Mais consciência de corpo, mais consciência, mais você vai se analisar de uma outra forma. Isso aí, Elizabeth, Beth, isso aí, com certeza, relaxar um pouco, estar entre os amigos é essencial. E, principalmente, feliz. Nós temos que estar felizes, porque quando nós estamos felizes, o nosso corpo vibra, circula sangue, está tudo positivo a favor. Tá? Quando a gente está com raiva, ou está ansioso, aí fica tudo concentrado aqui no peito, tem todo um fator aí importantíssimo dentro da felicidade.
E daí você vê, ó, já estamos crescendo aqui. A gente não queria nada, agora a gente já escolheu um desafio. E agora, quando eu escolho um desafio que me deixa bastante animado, bastante excitado, e como é que tá ali a parte do controle? Então, nesse momento é que a gente bota aqui, né? Quando o desafio proposto está muito próximo da nossa habilidade, mas ainda precisamos nos preparar. Se você estiver se sentindo excitado demais ou confortável demais, a ponto de sentir que está no controle da situação, aumente o desafio. Então você começa escolher o desafio. Aquele gráfico anterior, o vermelho, ele já começa porque você está se preparando, você está vendo que você está se preparando, a coisa está acontecendo, você está percebendo a sua evolução diariamente. Para quem aí acompanha, para quem atleta meu aí que passou por esse processo, as pequenas vitórias vão te trazendo, vão te fortalecendo. E você olhando para as pequenas vitórias, você vai vendo ali, cara, estou crescendo. Você vai ganhando mais confiança, você vai se motivando cada vez mais, tá? E aí, esse é um momento que você tem que perceber esse nível de motivação, de excitação, alinhada com o controle. Poxa, eu estou melhorando, tá dentro de um controle, de uma lógica que, beleza, tá tudo certinho? Tá. Posso melhorar? Então, sempre se analisa, posso melhorar? Eu posso organizar isso aqui para melhorar? Posso, beleza. Ótimo, segue o baile, vai seguindo até você se preparando. Mas, às vezes, quando você entra assim, cara, estou muito bom nisso aqui, caramba, vamos botar aquela série de 4 de 100 que eu botei ali no treino? Pô, já estou fazendo um 18 que é uma maravilha. Não, tá bom. Vamos forçar mais um pouco. Não, 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 um 18 tá bom. Aí você se acomoda no 18 durante essa preparação. Você vinha bem, você tá, pô, tá dando certo, tô conseguindo um 18, consegui. Aí você acomoda. E aí é nesse momento que você tem que perceber que fala, opa, me acomodei, eu posso fazer melhor. Conversa com o técnico, feedback com o técnico, para o meu objetivo atingir. Se eu melhorar isso aqui é demais, eu posso melhorar. Você está melhorando, você está se aperfeiçoando. Você está começando a performar em treino cada vez mais. Você está entrando em flow no seu treino diariamente. E isso daí vai chegar a um ponto que, quando chegar na competição, você já vai ter feito automaticamente todos os passos para poder, todos os gatilhos, já vai estar tão dentro aqui, vai estar que você vai fazer automaticamente durante a prova e você vai se ver entrando em flow. E, de repente, você fala, caraca, a prova, maravilha. É importantíssimo. Tá? Então, quando você se acomoda ou quando o desafio fica muito grande, o que você faz? Pô, não estou conseguindo atingir um 18, tudo mais. Cara, você diminui um pouco. Então, cara, se não dá um 18, então vou fazer a média de um 19, vou fazer a média de um 20. Você alinha, você começa a olhar esses movimentos que você está dando. Se você realmente está se acomodando ou se você já chegou no nível. Porque essa é uma fase da preparação que você vai ter, que você fala, opa, estou crescendo, estou evoluindo, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto, estou pronto. Cara, imagina você chegar extremamente confiante na prova. Eu, em noite, pegando ali a ideia do que o Eduardo falou, em noites anteriores eu dormia pouquíssimo. Dormia 3, 4 horas, só conseguia dormir quando já estava quase já no meio da madrugada. Aí eu dormia pouco e isso, ia para a prova assim, super ligadão, pô, tá, terminava a prova, já nem comia direito, terminava a prova, chegava em casa, puf, comia e dormia, apagado. Hoje não. A minha primeira prova que aconteceu isso foi uma 14 bis em 2017, que eu entrei, não, 2018, que eu dormi a noite inteira, dormi legal, 9, 10 horas da noite eu já estava dormindo, acordei, eu falei, caramba, o que foi isso? Depois eu fui entender que eu estava muito confiante, porque eu tinha treinado o suficiente. Então aquilo ali acabou com a ansiedade que eu tinha antes da prova. Lógico que tem mais outros fatores, mas em grande parte é essa questão aí que traz, né? Nossa, Simone aí foi treinar 6 horas com sentimento de felicidade. Simone aí tá, vamos aqui já na reta final, em breve aí, dia 4 eu vou estar encontrando, vamos nos ver, vou acompanhar ela no bar, vai ser fantástico poder conduzi-la aí nesse pequeno, posso dizer que eu vou fazer parte de um pequeno sonho, fazer uma pequena parte ali do sonho dela, assim, vai ser muito legal. Eduardo, acho que depois de atingirmos o flow, a quilometragem a nadar vai depender apenas de resistência, certo? Eduardo, o que acontece? Isso é um fato, tá?
E aí eu vou dar para vocês um exemplo na prática, tá? Não vou pegar aqui, que é o meu exemplo. Durante uma preparação, tá? Você dedica 90% às questões físicas. E aí, quando eu falo física, você bota técnica, musculação, alimentação, tudo que envolve ali você fisicamente estar forte, você coloca, você dedica 80%, e aí, 90%. Aí você olha ali, poxa, eu vou dedicar 10%. O que é o 10%? Trabalhar aqui com o Zé a preparação mais aprofundada, mas você dá atenção o seu nível de confiança, o nervosismo, trabalhar a ansiedade nesse momento, trabalhar o que pode você identificar e trabalhar essa parte. Então, esses 10% muito bem trabalhados, tá, numa preparação, o que acontece? Quando for para o dia da competição, a competição é puramente mental. Ela inverte, ela passa a ser 90% mental e 10% físico. Por quê? A parte física, o cronograma físico, você já preencheu com excelência ali. Não tem mais o que você fazer. Mas entenda, no meu 72, cara, como eu malhei, como eu me fortaleci, como eu fiz tudo, tá? Eu peguei correnteza contra com 3 horas de nado e nadei 13 horas contra a correnteza até chegar à Pedra do Pontal. Não foi uma correnteza muito forte, mas foi suficiente para reduzir o meu ritmo, fazer com que eu pare ali, cara, não vou. Eu estava fazendo pace a 2 e estava vendo aqui depois, 2:30, 2:40 de pace. É isso, era 2:30, em um dado momento, depois 2:10, 2:15, ficou navegando nessa parte aí. E eu fiz assim 36 quilômetros. Agora na volta, pô, ninguém acreditava que eu ia voltar. Ninguém. E foi quando o momento que a gente vira a chave mental, eu falei, cara, vou atrás do meu sonho. Conectei com o meu objetivo claro, foquei, concentrei. Na hora ali, falei, ativei as minhas estratégias mentais que eu montei na prova para exatamente quando surgiu esse momento. E voltei. Só que olha que engraçado, Eduardo. Na minha volta inteira, até Copacabana, eu vou dizer para você que foi uma volta em puro flow. Porque eu, na minha cabeça, cara, na minha mente, cara, eu tava com o corpo alinhado, nadando bonito, indo, tal, aumentando o pace, que a corrente passou a ficar a favor, vendo. Então, comecei a fazer paces fantásticos. Eu estava de 2, comecei uns 50, 40, 30, cheguei a fazer pace de 1:20, já com quase 60 quilômetros percorrido de prova. Então, é exatamente, eu estava o quê? Vivendo o aqui e agora. Lembra lá no início? O aqui e agora, o presente, olhando a natureza, a minha pegada, a minha técnica. Eu estava meditando, respirando, concentrando ali. Então, o meu objetivo era um só durante o retorno, durante a prova inteira, mas no retorno ficou muito mais forte, que era entrar em flow. Porque eu sabia que era o flow que ia poder me tirar do momento. E eu falei, pô, meu corpo está legal. Cheguei, né? Pô, braço levantado, conquistei e tal. Não tive dores musculares de ponto de não conseguir levantar braço no dia depois, tal. Lógico que dor tinha, mas não dessa forma. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que toda vez que eu falava que eu estava inteiro, que eu estava me sentindo bem, e depois ouvindo também as histórias nos podcasts, o Samir falava, o corpo já não aguentava, fisicamente já estava deplorável, já estava desgastado, já estava cansado. O que me levou foi a questão de como eu estava preparado mentalmente. E verdadeiramente teve um momento que eu nadando em Copacabana, eu não tinha mais ritmo, cara, braço quebrado, não tinha nada, eu pedi para o barco colar do lado e Samir, cara, nada do jeito que dá, agora você chegou, falta 3 quilômetros. Então, sim, o físico tem que estar, você tem que estar muito certeza que o físico, porque quem vai te levar quando você entra em flow é a mente, tá? Eu acabei meu treino, hoje me sentindo confiante, aberto o fato de estar menos ansioso. Acho que depende muito da confiança que temos no nosso técnico, fez dos treinos que realizamos durante a periodização. Exatamente isso, Beth. Eu vou botar aqui, o que acontece quando a gente acha o nosso ponto de equilíbrio? A gente entra em flow. É quando a habilidade e o desafio que a gente se propôs lá atrás, analisando, construindo na preparação, você chega, acha o seu ponto. Mas entenda, não é uma coisa que você vai chegar assim, eu já vou sair da prova em flow. Deu a largada, eu vou estar em flow. Não, isso deve acontecer no caminho da prova. Você vai fazendo o quê? O ritual,
que a gente chama, a gente cria quando eu falo sem ritual, já no processo de treinamento, a gente cria um ritual pré-prova, onde faz postura, respiração, entende, a meditação, o que mais tem? Áudios de visualização, tudo isso para quê? Para te conduzir para a mente, vou conduzir a sua mente para aquele momento, você começar a entrar vamos botar aqui no degrau para poder entrar em flow. Isso ela vai acontecendo durante a prova. Tem um ciclo do flow. Eu vou preparar outra aula. Eu vou trazer aqui para vocês outra aula sobre o ciclo do flow, que ele vai exatamente comprovar e eu vou mostrar para vocês isso tudo aqui. Mas hoje eu queria trazer exatamente isso de gatilho. Então você entra em flow. E quando você entra em flow, lembra, não tenha medo, não tem dúvida. Aqui silencia, a voz silencia, você pratica, você vai estar extremamente focado e concentrado no que precisa ser feito em uma única coisa, em se manter no aqui e agora, no se manter na técnica, no pensamento em um único. Porque não é quando ele fala assim, eu perdi o foco, não é que você perdeu o foco, é que você direcionou o foco para outro lugar. E está tudo bem, acontece, mas você tem que perceber que tirou o foco. Opa, deixa eu voltar para o que importa. É isso aqui. Tá? Para cada caso é um caso. Para mim, o que mais pesa é a corrida e sprint da largada. Isso aí. Tenho treinado esse sprint 3 vezes na semana para chegar na prova um pouco mais adaptado. Exatamente. Vamos pegar aqui esse exemplo do Felipe, tá, Felipe? Aí você me corrige um pouco aí de corrida. Eu sei que tem aquela corridinha ali que mata, mas minimamente, se você conversando com um preparador físico, um técnico, ele vai te explicar, cara, você precisa fazer esse passo. Vamos botar um micro-objetivo. Cara, você precisa treinar, dar aquelas corridinhas. É que nem a gente vai correr na academia, vai pegar condição, você vai preparar o seu corpo, vai dizer, opa, tem que correr, tem que explodir dessa forma. E tudo é uma questão de treinamento, mas no momento que você bota uma intenção, você tem um objetivo claro, você dá um feedback para o seu técnico, ou para o seu preparador, ou para o profissional que estiver te acompanhando ali, para ele saber e poder medir, porque você vai chegar num ponto que você, puxa, atingir aquele ponto que eu queria para a corrida, atingir aquele ponto na questão, na capacidade respiratória, na parte técnica, e aí daí você, porra, menos um problema. Agora vamos para eu vou precisar correr agora mais do que isso? Não, então já atingi isso, vamos para outra, quero agora pegar mais explosão no sprint. E aí você vai subindo o nível, você vai amadurecendo dentro da sua preparação. Tá? Deixa eu ver aqui. Flow é velocidade de cruzeiro, vai no piloto automático. Quase uma meditação. É boa, boa. Eu botei aqui, foi o meu exemplo. E, lógico, você vai atingir ali, você vai fazer movimentos. Você está conectado e desconectado ao mesmo tempo. Acontece muito que, se nós temos que perguntar detalhes da prova, do retorno, eu não me lembro de tudo como foi. Porque eu estava entrando e saindo, eu entrava e saía, e falou, putz, entrava, para mim o objetivo era esse. Então tem trechos que eu não lembro, só em relatos de quem estava lá, do Samir, do Barqueiro, da Derbal. Então você vê, tem esse momento também. E aí você pode ser que você entre o flow, às vezes você pode estar ali, cara, tão focado, você vai acelerar, acelerar, acelerar. Qual é a única coisa que você quer? Você vai setar uma tarefa só e vai setar o resto, o corpo vai fazer automático. Quando você estiver preparado e adequado, se tivesse preparado para isso. Então, para mim, né, para mim, a velocidade cruzeiro que você botou aí, Eduardo, faz total sentido. Eu preciso entrar numa velocidade específica, num alinhamento de pensamentos, num alinhamento, de uma sintonia, para eu poder entrar em flow. Hoje eu já conheço como eu entro. E outra coisa, não sei se vocês me acompanham aí, mas nos últimos anos, toda a prova eu saio sorrindo. Eu saio sorrindo, mesmo passando maior dificuldade. Por quê? Dentro da dificuldade ali, eu sei como eu me preparei, o que está acontecendo, o que estava em jogo ali. Então, eu estava muito feliz ali. E o resultado, se vier dar medalha ou não e tudo mais, é lógico que sempre mapeio, mas é só uma consequência. Tá? Beth, é uma dúvida. Agora, o flow não vai nos dispersar um pouco das situações da prova? Vamos lá, Beth. O que acontece?
dispersar das situações da prova, não. Quais são as situações da prova que a gente pode ter? Vou botar aqui na 14 bis, vamos botar 14 bis ali que você vai nadar. Parece que no treino agora teve muita correnteza que eu soube ali, né? A correnteza, vento, de repente o frio, a água fria, tudo isso são condições externas que influenciam, mas que você não tem um controle. E tudo que a gente não tem um controle, a gente sofre mais, a gente tende a ter uma ansiedade. Então, o que você acontece? Quando você está ali nadando, lembra do conceito que eu falei ali atrás? O presente, estar no aqui e agora, tá? Se manter no presente sempre, que cara, você está percebendo que está corrente contra, tá? Mas vai adiantar você ficar reclamando, direcionando o seu pensamento para uma correnteza contra? Não. O que eu preciso fazer? E é isso daí, Beth, mais profundamente eu falo nas estratégias mentais, mas aqui o que eu posso dizer? Indiretamente, você vai precisar do seguinte: o que eu tenho que fazer quando eu nado com correnteza contra? Já não é um braço alongado, então vou ter que cortar aqui, vou ter que dar uma pegada mais rápida, mais intensa. Mas se perdurar, o que eu preciso fazer? Aí você vai centrar em situações, em estratégias, porque a gente, quando nada em ultramaratona, a gente tem milhares de estratégias para cada situação, positiva ou negativa, durante a prova. Então você vai, vou usar aquela estratégia aqui. E daí, quando você escolher, tá? Ter ali o seu objetivo naquele momento, escolher, você vai treinar o quê? O seu foco. O que eu preciso fazer? Gente, aí isso é a parte da gestão emocional, do controle emocional. Controlar, não é controlar os pensamentos, mas administrar o que você está pensando, de uma forma isenta, sem se julgar. Então, eu estou ali na correnteza, o que está acontecendo? Eu preciso pensar, não é me desesperar. Ai, meu Deus, agora eu vou andar para trás, eu não estou saindo do lugar. Isso são coisas que a gente vê em automático. Mas o que você faz? E o que eu faço, daí eu posso recomendar para vocês, para se manter no presente, no aqui e agora. Foca na técnica. Como é que está vindo a minha técnica? Está entrando, o braço está entrando direitinho, a pegada está ali, tudo mais. Aí você começa a olhar para a técnica. Ou seja, você direcionou o teu pensamento para uma única situação. E por mais que você, tá correnteza, você percebeu que está fugindo da correnteza, traz o pensamento de volta. E volta. Coisas que durante uma meditação, você treinando a meditação, você controla, você tem uma percepção maior desses pensamentos nesses momentos. Tá? Então, é aquela coisa assim, é o momento de ansiedade que você para aí, vou respirar. Numa hidratação, vou respirar, vou ter a cabeça no lugar, setei o que eu preciso, foquei no meu objetivo, cara, vamos lá, no meu sonho, vamos lá, seta, porque foca na técnica em vez de ficar olhando para fora. É isso que é o grande segredo, tá? Que você tem que dominar, que o atleta, principalmente de ultramaratona, tem que dominar com cada mais forte. É isso que eu venho cada vez mais replicando aí para a galera que entra aqui comigo. Esse 72, cara, sem palavras. Obrigado, Felipe. Realmente foi uma coisa assim bem emocionante mesmo, tá? Pessoal, hoje, tá? O meu grande objetivo aqui com vocês né? Como eu me posicionei, falar de flow, falar do treinamento, do que é um treinamento mental, de uma preparação mental, ter um pouquinho do que é, para que vocês entendam. Também para trazer aqui um pouco do que, para quebrar aquelas coisas que é só nadador de alto rendimento que precisa. Não, todos nós precisamos. Todos nós precisamos para os nossos desafios, para nossas provas, para a nossa vida. Aqui que eu falo aqui a natação como um todo, que é o nosso meio de comunicação, mas todos nós precisamos ter esse controle, ter essa gestão, para que possa atingir grandes resultados à frente, para que você possa, de repente, botar um sonho em prática, né? Poxa, eu quero nadar uma prova, às vezes, como é lindo, não sei, vocês já devem ter amigos, mas já vivenciaram histórias de que a pessoa se desafiou, não sabia nadar, foi para nadar,
aprendeu, nadou, fez uma prova, depois, de repente, ela faz outra, depois ela faz outra, e quando ela sai da água ali, ela sai chorando, ela sai gritando, porque quem está perto ali nesse momento sabe o sacrifício, a dor que ela viveu. E para isso aí, cara, como foi forte o trabalho mental dela? Tem gente que olha e opta, atleta que olha, não, não precisa. Cara, mas no final todos nós precisamos. A questão aqui eu quero abrir para vocês que é para todos, tá? Para todos que realmente estejam abertos, estejam querendo investir nisso, na preparação, nesse treinamento. É um processo que você passa, tem início, meio e fim, e aí, se você gostar, você repete, tudo mais tal. Mas é importantíssimo hoje, cada vez mais, todos os atletas terem acesso a essa informação. Eu estou aqui para isso. Dentro do possível, eu venho trazendo, vou trazer cada vez mais assuntos interessantes para a gente trazer. Vocês podem, né, depois dar mandar no direct, fala isso, os assuntos, é sempre bom, eu trago mais aqui em pauta, que eu sei que pelo menos está sendo direcionado aí mais ainda para vocês. Obrigado. Grande Guilherme, seguindo a pergunta da Beth, essas pequenas decisões de técnica, estratégia, etc., não interrompem um flow? Não, ao contrário. Essas pequenas decisões, Guilherme, o que acontece? São baseadas dentro de um objetivo que você tem. E para isso eu trago o conceito da estratégia mental. Cara, eu planilho, tá? Você divide, para nadar uma prova, você divide em boias. Vamos botar aqui uma prova curta. Você divide em boias. Tem 4 boias. Uma boia, a primeira você vai dar um tirão para poder não chegar no pelotão, passar ali. Na segunda você vai começar a se ambientar. Na terceira você se posiciona ou começa a acelerar. Na quarta é o que tiver no gás. Isso daí pensando em boia. Pensando numa outra maratona, você divide por setores. Começa a pensar estrategicamente, aí é puro planejamento e estratégia, gente, e trazer para isso. Só que aí o que eu trago com o meu conhecimento agora? Cara, você já imaginou montar um planejamento estratégico com seus pensamentos? De como você vai se sentir, como você quer se sentir diante do nado, por um trecho determinado, você reconhecer qual tipo de pensamento negativo pode surgir e qual a ferramenta que você pode trazer dentro de você, se conhecendo, para quando você ter aquele pensamento, você automaticamente aplicar conscientemente. Então, quando você começa a ter essa gestão, você olha e fala, caramba, aí você vai o quê? Acalmando, você vai respondendo aquele medo, aquela dúvida, o crítico interno, você vai respondendo. O nosso emocional, você vai lidando, você vai conversando, vai administrando. E o flow é exatamente isso. Você, em micro, você botar ali, cara, eu preciso fazer isso aqui, se concentrar. Você vai ser forçado a se concentrar numa única função ali. Vai ter ondulação? Vai. Você vai perceber? Vai perceber. Você vai ter várias influências externas? Vai ter. Mas entenda, o que você já pratica no seu dia a dia, objetivo, foco, ambiente, gente, ambiente, é porque são 17 aqui, eu só estou trazendo o mental. Mas no momento que você foca na técnica, você está melhorando o quê? A sua percepção, você está desenvolvendo a sua capacidade de foco e concentração. Você pode até ali, cara, tem um barco ali, eu quero chegar naquela ponta, você mirar a ponta. Mas é um momento que também você olha o que você me faz uma meditação ativa e uma respiração dentro do possível para você poder sair no momento de ansiedade. O flow é exatamente isso, é você reconhecer. É um mergulho de autoconhecimento. Você tem que olhar para dentro de você e dentro desse processo que passa, por isso que eu digo assim, é um processo que o atleta passa. Está aí a Carla, a Simone já. A Simone entrou dentro do atendimento em grupo, 1 mês trabalhando. Depois, agora para o negócio, já para 14 bis, a gente já está indo para o 3º mês. A Carla está agora, 3º mês também. O Júlio acabou de terminar agora 1 mês e meio aqui do atendimento em grupo da turma. Então, assim, está sendo muito legal, porque é um caminho. Gente, não é do dia para a noite, vocês vão aprendendo, vocês vão treinando, vocês vão aplicando. Uma coisa é certa, isso que vocês estão ouvindo agora são que
Eita, já até passei aqui do horário. Me empolguei, gente. Eu falo, me empolgo aqui já 1h30 já falando, mas é exatamente isso aí. É a parte que você vai se conhecendo, e quando você vai se conhecendo, você vai tendo confiança, já vai conhecer, oh, isso aqui já não é mais problema. Aí você, vamos para outra questão, vamos para outra dificuldade, e por aí vai. Tá? Tenho muito orgulho em ter participado um pouquinho. Isso aí, Danusa. Obrigado, minha amiga. Nada, isso daí, um pouquinho a gente vai, vocês vão lidando com cada dificuldade, entenda, uma dificuldade cada vez a ser superada. E aí, deixa eu trazer aqui também um pouquinho, só para finalizar aqui esses 15 minutinhos aqui, 10 minutinhos finais já, agradecer bastante a paciência de vocês estarem aqui nesse momento, tá? É o que eu digo, hoje eu falo muito de todo atleta ele tem que saber sonhar, planejar e executar com excelência. É um conceito que eu venho trazendo, venho desenvolvendo cada vez mais, que eu sei que, poxa, a gente quando entra no mar, está aqui. São questões aí que a gente vai para uma prova, para as águas abertas, tem ali, a gente aprende a lidar com os medos, com a insegurança, lidar com a pressão. Às vezes a gente fica desmotivado, fica triste, procrastina mesmo para entrar no treino, para ficar adiando as decisões, as idas. Aprende a lidar com derrota, né? Com a derrota, às vezes, é muito chato. E a derrota, não digo só o primeiro, segundo, terceiro lugar, não. Às vezes, uma desistência é uma derrota, né? A cobrança, principalmente a nossa cobrança interna em querer dar melhor e ser melhor e se comparar, como a gente se compara nesse caminho. Sei que o conceito de estratégia mental, na maioria dos atletas, eles não têm profundamente hoje esse conhecimento, e que os poucos que têm conseguem perceber que há uma evolução. Você vê, até falei dos atletas que estão aqui, mas tem o Edgar Coelho, cara experiente demais, me procurou, a gente fez já a prova de 25, já fez 2 de 48, 36, ele fez de 16, que é mais agora, eu nadei com ele o revezamento. Então tem toda essa questão aí, que o atleta mesmo experiente também vai aperfeiçoando, todos vocês vão aperfeiçoando, né? E outro que eu botei aqui, a gente não sabe como vai fazer, a gente quer o resultado, mas às vezes o como, o processo, ele não vem, tá? E também tem, assim, por último, a falta de confiança. Sei que em algum dado momento aí vocês podem ter passado por alguma situação dessas semelhantes, ou se encaixou aí em algum quadro. Eu já passei por quase todos eles aí, com certeza. Por isso que eu digo aqui com muita certeza que vocês, atletas, passam. Assim, pensando muito, hoje eu venho aqui cada vez mais procurando como é que eu posso ajudar, como é que eu posso trazer, como é que eu posso mostrar. E aí, hoje, a primeira aula aqui está sendo boa, para trazer isso, para trazer esse conhecimento. Antigamente eu vinha nas lives, agora eu vou passar a vir mais aqui pelo YouTube. E falei, cara, como é que eu posso trazer? O que eu posso fazer de melhor aqui para o atleta, que ele possa se aprofundar aí com mais precisão? E hoje, eu me baseio até muito na frase aqui do Phelps, na preparação, que eu boto aqui, né? Se você quer ser o melhor, você tem que fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas a fazer. E eu, para o 72, eu me dispus. Não era questão de treino, não era questão de me preparar mentalmente, de olhar para dentro de mim, entender as minhas fraquezas, onde era fraco, onde era forte, o que eu podia fazer, criar uma estratégia, lidar com meus problemas pessoais, e tudo isso aí treinar em plena pandemia. Então, sim, eu mergulhei para fazer coisas que nem sempre todas as pessoas estão dispostas a fazer, e quem faz tem um diferencial. Então, o treinamento mental, a preparação mental, hoje eu considero muito um diferencial para o atleta. O atleta